A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Já quero agradecer o carinho e a atenção de cada um que tem ligado a sua televisão, está aí conosco mais uma vez, e nós somos gratos. Primeiro, gratos a Deus, né? Porque sem Ele não estaríamos aqui. Segundo, a vocês, que são nossos amigos, que estão sempre conosco. Muito obrigado pelo seu carinho, as pessoas que nos param na rua e falam do programa, que tem sido abençoado. Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue te abençoando. Como a gente sempre fala, esse programa Momentos com Deus, é um programa feito pela Igreja Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, com o objetivo de abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E hoje nós estamos aqui com um assunto muito bom, de grande interesse para todos nós que somos pais, né? Um assunto maravilhoso. Trouxemos aqui uma convidada abençoada. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela. Mas a gente vai agora por um intervalinho rapidinho. Eu já vou voltar com a minha convidada. A gente vai bater um papo, talvez alguma curiosidade que você tem aí vai ser suprida agora. Fica aí ligadinho, porque Deus vai falar com você mais uma vez nesse programa. Amém, estamos de volta, glória a Deus, que coisa maravilhosa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre educação dos filhos, né? Pais e filhos. Vamos aprender um pouquinho com a nossa amada e querida convidada, irmã Norma. Seja bem-vinda, irmã Norma. Já esteve aqui uma vez, né? Isso, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Para mim é uma alegria e satisfação estar aqui nessa casa, nesse momento aqui com vocês, nesse especial momento da Palavra de Deus. E acredito eu que qualquer contribuição da minha parte, eu tenho certeza que é para ajudar a família na questão dos depoimentos, de experiências, e eu fico feliz com o convite de vocês. Com certeza. Você é pedagoga, né? Isso, eu sou pós-graduada em orientação educacional, pedagógica, na área pedagógica, trabalho com a área escolar há 28 anos e tenho uma experiência secular já de grande tempo. E a experiência secular me trouxe para a igreja uma experiência maior, que foi além do projeto da educação, a formação de caráter, de hábitos, atitudes. E a gente tem o prazer de trazer essa contribuição secular para a nossa igreja, que é dando qualidade a tudo aquilo que a gente faz na nossa igreja, né? Amém. Com essa experiência, eu creio que você possa falar conosco um pouquinho. Quantos pais têm dúvidas hoje em dia, né? Eu só gostaria de... Assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer. O que você acha da educação dos filhos nos dias de hoje? Porque a gente sabe que é completamente diferente do que antigamente, né? Assim, na nossa época, não é que nós somos velhos, né? Exatamente. Mas na nossa época é um pouquinho diferente do que é hoje. Infelizmente, a cada dia que se passa, o projeto da educação tem se perdido. Por quê? A sociedade hoje tem buscado muitos direitos, valores e éticos, questões éticas diferentes do nosso tempo. Porque a permissividade, a libertinagem, a liberalidade tem trazido para dentro dos lares uma concepção errada e fora da vontade de Deus de educar. Porque muitas concessões são cedidas aos nossos filhos. E infelizmente, com essa intenção de querer agradar, de querer fazer o bem, a gente peca e erra.
porque a gente quer que o filho seja agradado em tudo, deixa a vontade dele, a permissividade é muito livre e ao ponto da criança não ter limite, não ter controle das suas ações, não ter atos e atitudes. Você não acha que isso é um pouquinho de culpa dos pais, que hoje em dia se trabalha muito, se busca muito, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, quase não tem tempo de dar atenção, então talvez, creio eu, penso eu, que o pai acha que dando tudo e não dizendo não, ele vai trazer um pouco de consolo, de conforto a esse filho. De certa forma também, porque o pai acaba se culpando por ser ausente. Mas a sociedade tem realmente colocado essa libertinagem como sendo algo prático da vida, porque hoje é muito mais simples você deixar a criança à vontade, fazendo o que ela quer, do que controlar, do que orientar, do que ditar hora, regras, essa questão de determinar a rotina. Porque dá muito trabalho você educar, dá muito trabalho. E infelizmente, por os pais estarem ausentes de casa, essa permissividade acontece porque a criança faz a sua própria rotina, a criança cria os seus próprios hábitos, a criança fica com alguém, essa pessoa não tem autonomia para tomar conta e dar ordem sobre as atitudes dela. Então, o pai realmente se sente culpado por estar ausente, a mãe também por trabalhar fora? Sim, mas de certo modo, educar dá trabalho. E a gente sabe que para ter resultado nesse trabalho precisa empenho, não tem outro jeito. É verdade. Eu ouvi um depoimento, uma palavra de um pastor, um trechozinho muito rápido, ele falava de algo interessante, que as pessoas falam que as crianças de hoje são mais espertas que antigamente. E ele fala que, por que as crianças hoje aparentam mais esperteza? Porque elas hoje participam de assuntos de adulto, né? Antigamente, quando você era criança, chegava um adulto, a criança saía para brincar. Hoje as crianças estão no meio do assunto, as crianças estão recebendo muita informação através de internet, né? Das mídias, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que a mídia, a internet ou a mídia, tem sido assim prejudicial aos filhos, às crianças? De certo modo também, porque enquanto a mídia traz informações importantes, e é acréscimo de cultura, de informação intelectual, ela também traz negatividades ao ponto de informações chegarem à criança muito cedo, né? A questão sexual, a questão da antecipação sexual, a intenção até das leis, por exemplo. Hoje a gente sabe que a criança e o adolescente é protegido por lei. Claro que com certeza a lei veio por causa dos abusos, né? Por causa dos extremos. Mas infelizmente hoje um pai, quando chega a querer disciplinar até mesmo com uma atitude mais eficaz, o filho já coloca: eu vou te entregar no conselho tutelar. Então o pai já sofre a ameaça da criança, da família, do adolescente. Por quê? Porque a lei ampara essa criança, adolescente, quando ele faz qualquer coisa que alguém venha ferir a sua atitude, suas ações. Então hoje o adolescente e a criança, ele se sente livre para fazer o que quer porque está protegido por lei. Ele tem uma proteção que não é para todos os casos. A lei veio para proteger a criança e adolescente em casos de abusos de extremos, mas isso virou algo muito comum e o aluno, a criança, o adolescente se defende em relação ao pai por causa disso. Por isso que às vezes o pai, não posso fazer isso porque está escada, ele chega lá na frente e fala: meu pai me bateu, eu vou entregar meu pai. É realmente uma situação difícil. Você não acha que assim tem acabado o respeito? Por exemplo, eu, até hoje, meu pai fala, eu abaixo a orelha e fico quieta, não respondo, nunca respondi ao meu pai, tenho 46 anos. Você não acha que hoje acabou esse respeito dos filhos para com o pai, como você disse aqui, né? Até ameaça, não, se você me bater, eu vou ligar para a polícia. É verdade, o respeito, ele antes era reconhecido só pela imagem do pai e da mãe. A gente olhava para o pai e para a mãe, já sabia que aquilo que a gente fez não estava bom, não precisava falar mais. Mas hoje não, hoje a liberdade faz com que a criança e adolescente discuta, questione, bata às vezes boca, como a gente diz hoje na gíria comum, e questione situações do dia a dia na hora da situação de chamar atenção. Por quê? Porque a criança está com a liberdade de falar o que quer, o que pensa, sem repressão nenhuma. É a liberdade do mundo de hoje.
Hoje o povo tem direito a expressar suas opiniões, a expressar suas ideias. Isso é bom? É ótimo. Só que na questão da criança, por ela estar incluída numa mídia onde ela reconhece e toma ciência de tudo, ela fala assim, eu quero falar, eu não gostei, eu não vou fazer, então ela questiona frente ao pai e à mãe. Então se a mãe diz não, ela debate o não, ela questiona o não e ela às vezes quer infringir a regra. E isso é muito comum nos dias de hoje. É verdade. Bom, nós estamos aí às vésperas do retiro infantil, né? Isso. Chegando aí, você, para quem não sabe, a irmã Norma trabalha com criança tem bastante tempo, né, irmã Norma? Tem muitos anos, sim. A gente até perde um pouquinho a conta de tanto tempo envolvida, mas é uma honra estar nesse trabalho. É quais os dias do retiro? 23 e 24 agora de setembro. Então, 23 e 24 de setembro, retiro infantil na nossa igreja. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para você, irmã Norma. Qual a importância da igreja no departamento infantil? A igreja que investe no departamento infantil, ou aquela que não investe, qual a importância nisso? Nós, semana entre o dia 20 e até agora, o final desse mês, nós estávamos em treinamento e reunião com nossos professores auxiliares do nosso departamento da igreja, área de ensino. E nós estávamos discutindo sobre isso, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. Que na verdade nós não somos cuidadores de criança, nós estamos ali com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus às crianças e adolescentes da maneira e na condição de idade dele. Então, a criança não recebe a palavra de Deus da mesma maneira que um adulto recebe. O adolescente não recebe a palavra de Deus da mesma maneira que um adulto recebe. Então, existe um preparo para essa ministração da palavra para ele. Então, a responsabilidade da nossa igreja na área de ensino é educar, é ensinar hábitos e valores da Bíblia através de estudos de textos bíblicos, traduzindo na linguagem da criança e do adolescente. Então a gente tem a importância de formar ideias e conceitos bíblicos na vida da criança. Apesar que a gente tem consciência que a responsabilidade de educar é da família. Em casa. A família tem a responsabilidade de educar. Valores, caráter, formação de ideia, tudo é formado em casa. A igreja tem a intenção de consolidar esses valores, complemento, né? Complementar esses valores, acrescentar ideias e valores bíblicos ao dia a dia da criança. Agora, os hábitos e as atitudes, elas vão se consolidando a médio e longo prazo, não é de imediato. Então é preciso que haja interesse da família em levar o filho à casa do Senhor, a levar o filho à escola bíblica dominical, em levar o filho à atividade dos cultos programados para eles. Por quê? Porque é lá que eles vão ter a linguagem da Bíblia para eles. Então, se a criança fica em casa ou vai ficar na casa da vovó enquanto eu vou à igreja, ele está perdendo isso. Então, como consolidar as ideias bíblicas na vida da criança se essa criança não está presente? Os pais, eles precisam ensinar a palavra de Deus em casa. A gente fala que antigamente a gente fazia o culto doméstico. Hoje não se tem prática mais do culto doméstico. Que é sentar, ler a Bíblia com a criança, discutir um texto com a criança, tentar entender o que ela quer saber em relação àquilo que está sendo ensinado. Isso não se faz por falta do tempo, por causa do trabalho do pai, por causa do trabalho da mãe fora. Verdade. Então a criança vai para a internet, vai pesquisar e brincar de jogos, coisas que interessam a ele naquele momento. E não é a Bíblia. Porque nós sabemos que hoje a educação no mundo, a busca é muito pequena. Porque o conhecimento, ela traz libertação. A palavra de Deus traz liberdade, traz a salvação da nossa vida, desacorrenta das nossas ideias. Então, do momento que a gente conhece a palavra, a gente se liberta. Então, como o povo não gosta de ler, infelizmente, e tem busca de conhecimento muito limitada, então eles são oprimidos pelos erros do conhecimento. Então, eles são prisioneiros da falta de conhecimento. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer liberdade, vai trazer libertação. E essa libertação ocorre com o estudo da palavra. E é preciso ter hábito e atitude de levar à casa do Senhor. Amém. Maravilhoso. É uma última pergunta, que a gente quer ouvir uma palavra. Mas você lidar com criança o tempo todo, tanto lá no seu trabalho, como aqui na igreja, né? O trabalho que você tem aqui no seu ministério. O que você acha que falta com relação aos pais, né, no educar o seu filho? Do momento que o pai tem que ter consciência, em primeiro lugar, que ele tem uma responsabilidade na mão. Eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade acima de tudo sobre a educação dele. Que não é apenas oferecer uma boa escola, que não é apenas oferecer materiais de apoio de brinquedos, roupa.
A educação são incutir valores éticos, valores morais, conduta, formação de caráter. E são práticas do dia a dia. Então precisa se atentar à responsabilidade de educar. Porque a imposição de limites, às vezes a gente fica pensando que é opressora, mas não é. Ela é educadora, ela é uma maneira de ensinar a criança a ter momento para tudo, respeitar os momentos importantes e saber que ela vai ter o prazer, ela vai ter a brincadeira, ela vai ter o momento livre, mas ela precisa cumprir as obrigações. E isso envolve as tarefas de casa, do colégio e tudo mais. E a obrigação, a gente fala assim, e a igreja é um peso. Se torna peso se a gente não educa a criança a entender que aquilo é prazeroso. Então a gente precisa transformar isso em prazer através do ensinamento. Então nós no dia a dia de hoje, os resultados positivos, a gente só vai alcançar determinando aos pais a visão da responsabilidade de educar, que é impor limites, determinar rotina, criar hábitos e atitudes de estudos em casa e levar eles à casa do Senhor. Porque não adianta, quando é pequeno, tudo a gente consegue de controle. Verdade. Tudo. Mas se ele começa a ganhar idade, a gente começa a colocar algumas mensagens de ordem, eles já não obedecem. Eles já não querem ir para onde a gente vai, a gente quer levar para a casa do Senhor, a gente fala assim, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar com a vovó, hoje eu quero ficar em casa. Mamãe, eu já sei ficar sozinho, eu vou dormir. Então, a gente vai chegar um momento que eles não vão querer ou nos obedecer. E é esse momento que o pai começa a falar, eu deveria ter mudado lá atrás, mas aí já é tarde. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ele deve andar. E é andando com ele, conversando com ele no dia a dia, na brincadeira, caiu, se machucou, vamos pedir Papai do Céu, vamos pedir desculpa, vamos pedir perdão ao amigo. É na prática do dia a dia que o ensinamento acontece, né? Então o que a gente quer é deixar claro que a criança precisa ser educada desde criança. A gente fala assim, que daí o das fraldas, tá nas fraldas, a gente já conversa sobre as coisas do reino, no nível dele. E a gente vai crescendo. Não. Tanto é que a criança logo pequenininha já sabe fazer não. Ele já sabe o negativo quando ocorre. E ele quando vê, ele fala não. Então ele repete. E a gente precisa ser exemplo. É exemplo. E o exemplo vem por imitar atitudes do adulto. Então a gente precisa ser exemplo para eles. Que maravilha, né? Dá vontade de ficar aqui o tempo todo. Mais tempo. Mas a gente não tem esse tempo todo. Mas com certeza você entendeu o que Deus está falando para você nesse dia. Talvez você precise mudar algumas coisas aí dentro da sua casa. A gente às vezes fica só questionando por quê. Tá aí. Se a gente abrir os nossos ouvidos, a palavra do Senhor diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando com você. Ouça e pratique essa palavra. Nós vamos para um intervalinho, nós vamos voltar com uma palavra. E com certeza Deus continuará falando com você. Momento de reflexão. Graças e paz aos amados queridos que estão presentes nos ouvindo. E eu quero deixar aqui uma palavra do coração do Senhor Jesus para a vida de vocês, que está registrada em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, porém não vou ler ele todo, dizendo: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu quero um momento fazer uma oração para a tua vida e deixar aqui registrado que o coração do Senhor, ele está voltado a querer fazer o melhor para a tua vida. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento e te pedir, Senhor, que tu entre nos lares e abençoe a vida de cada família, Pai. Instruindo, Senhor, o pai e a mãe como educar os seus filhos. Agora, Senhor, essa palavra que venha ao encontro da necessidade de cada pai e de cada mãe nesse momento e que ela venha transpor, Senhor, todas as barreiras, dificuldades de entendimento. Senhor, que a tua bênção possa estar estendida a cada família através dessa palavra, Pai. Eu te honro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor quer dizer claramente na palavra que a instrução e a educação dos filhos é responsabilidade nossa, pai e mãe. E nós sabemos que nossos filhos são herança e galardão. E quando a gente fala herança e galardão, a gente fala de grandes valores.
E Deus vai cobrar de você, pai, de você, mãe, lá no céu, do serviço que você fez em cuidar desses filhos, do cuidado especial que você dedicou a ele, não só o trato, mas a formação do próprio caráter. E nós sabemos que Paulo, nessa palavra de Efésios, destaca o matrimônio como algo importante na vida de um casal, na relação deles em casa com seus filhos, mas evidencia muito a paternidade, a responsabilidade da paternidade, que não é a figura do pai, mas a figura do casal. E a gente sabe que os pais, que nessa vida de hoje, com essa libertinagem, essa liberação, a condição de fazer o que quer, nós sabemos que educar não é uma tarefa fácil, não é fácil. E a gente sabe que depende de empenho e dedicação. E essa tarefa, ainda mais por ser difícil, ela precisa ser perseverante. E a palavra do Senhor diz claramente que perseverando na palavra, no estudo, na dedicação, o resultado vem. E nós dissemos aqui em Efésios que a responsabilidade dos filhos em obedecer pai e mãe é mandamento. Então, se ele é mandamento obedecer pai e mãe, eles precisam entender isso, que isso está na palavra de Deus. Mas quem tem que mostrar essa verdade? Somos nós. A criança não sabe, a criança não reconhece, então ela precisa entender através da nossa ensinamento. E nós sabemos também que com o tempo a criança vai amadurecendo conceito e ideias. Por isso que a gente diz que a gente deve educar a criança desde pequena e à medida que ela vai amadurecendo, a gente vai oferecendo o conhecimento necessário para a vida dela. O exemplo é fundamental. Como o nosso Jesus foi o exemplo nosso de mestre, de seguidor, de serviço ao Senhor Deus, nós precisamos ser exemplos para o nosso filho. O filho, ele vê no pai e na mãe uma figura positiva de valores, positiva de conduta. Se ele faz algo que foge essa questão moral, essa questão de conduta positiva, o que vai acontecer? Ele vai fazer o mesmo. Então ele vai imitar o pai e imitar a mãe. Ele um dia, quando ele é pequenininho, ele fica pensando, eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual a mamãe. Imagine você, um pai que é envolvido com drogas. Será que a criança não vai perceber? Será que ela não vai perceber o comportamento desse pai dentro de casa? Ele vai querer imitar o comportamento desse pai. Como? Talvez não usando droga quando é pequeno porque não tem conhecimento. Mas a partir do momento que ele tiver acesso a isso, ele vai buscar porque ele quer ser igual ao pai. Então precisamos ser bons exemplos em conduta e atitude. E o exemplo vem na prática do dia a dia. Então você fala, isso não pode. Você não pode fazer isso porque está errado. E ele vê você praticando o erro, ele vai questionar as ideias que ele tem. Então ele precisa aprender através do seu exemplo, além do conhecimento que ele adquire através da palavra. Pai, mãe, não deixe o seu filho em casa. Traga ele para a casa do Senhor. Divida essa carga de responsabilidade de educar valores cristãos na vida dele. Porque ele com outros colegas junto em sala de aula, ele pode ver que o amigo também passa as mesmas situações que ele vai trocar ideias. E ele vai ver que aquilo que o papai falou em casa não pode mesmo, está errado, porque o professor, porque o auxiliar, porque o colega também falou. E é muito lindo quando a gente vai fazer uma oração e ele fala assim, tia, ora para o meu papai que o meu papai está doente, ora para a minha mamãe que a mãe está doente. Eles têm valores muito fáceis de incutir. Eles aprendem com muita facilidade e isso vale a pena a gente investir. E é agora quando é pequeno, porque esse conhecimento vai ficar para o resto da vida. E para nós fecharmos esse momento, eu quero deixar claro que disciplinar é algo importante. A gente fica pensando que disciplinar é coisa ruim, mas a visão de disciplina não é coisa ruim. Quando a gente fala assim, você agora vai sentar aqui e vai pensar no que você fez, vai ficar aqui 1 minutinho, 5 minutinhos pensando. Mas eu não posso brincar, não. Agora você vai sentar aqui e vai ficar pensando no que você fez. Ele tem que ter aquele momento de dificuldade, que é ruim, que é largar o prazer, que é a brincadeira, para ele perceber que aquilo ali que ele fez não foi bom. E para que ele não repita aquela atitude errada. Então é o ensinar com prática de disciplina. Então a gente fala, vós pais,
Não provoqueis a ira dos seus filhos, não criai-os na indisciplina, nem criai-os na admoestação do Senhor, que é em Efésios 6,4 fala. Então o que acontece? Provocar ira é você só brigar, falar alto, gritar, chamar atenção, mas não toma atitude disciplinar. Às vezes você não precisa fazer muito para botar ele para pensar um pouquinho. Crianças maiores, te dá sabe o que é? Tira às vezes o brinquedo dele, que ele mais gosta. Tira a TV dele, aquele desenho animado que ele mais gosta. Deixa ele ficar sem aquilo um tempo. E depois você vai conversar com ele quando ele ficou sem. Filho, você gostou de ficar sem brincar? Foi legal? Não, eu queria brincar. Por isso que vai acontecer quando você fizer isso que você errou. Então eu vou tirar. E hoje eu vou tirar uma vez, depois eu vou tirar 2 dias e vai assim, vai aumentando. Até que a criança entenda, não, eu não vou fazer isso, porque eu vou perder isso. Então você vai negociando a disciplina e aumentando o grau de dificuldade na disciplina à medida que eles vão entendendo e tendo maturidade. A gente fica pensando, mas a gente não disciplina mais criança de 14, 15 anos. Quem disse? A autoridade do lar é do pai e da mãe. Ele está sobre a sua autoridade. Ele te representa em casa, mas ele não é dono da vida dele. Você cuida dele. Então, se você tem necessidade de tirar até um aparelho celular dele por um dia, 2 dias ou por algum momento, você vai dizer isso com orientação disciplinar. E você vai dizer o porquê. E esse o porquê, ele vai refletir e depois você gostou, filho, ficar sem isso? Porque isso é um aparelho. Na minha época, a gente não tinha aparelho celular. A gente não dependia disso. Hoje o adolescente depende. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hoje nós precisamos disciplinar nossos filhos. Em amor. Não é espancar. Não é perder o controle. Mas na paz. Dando pequenas restrições. Onde eles percebam que aquilo que eles fizeram não está de acordo. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração na necessidade de educar o seu filho. Não deixe passar o tempo. O momento é agora. Não deixe para amanhã. Comece hoje a mudar hábitos e atitude em casa. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê muita sabedoria para lidar com os filhos. Amém. Glória a Deus, que maravilha, que programa abençoado, como nós aprendemos. Com certeza não será só essa vez, né, irmã Norma? É verdade. Vamos marcar aí. A gente está à disposição. Amém, para a gente conversar. Quero te agradecer o carinho, a disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que o seu tempo é corrido. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando. E que Deus possa abençoar a você e na sua casa. E como eu já disse, pratique, ouça e pratique a palavra. Com certeza você terá uma vida abençoada. E o Senhor abençoe a tua casa, a tua família e fique na paz.